Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós paramos no 9, foi isso, né? O 9 é praticamente o final, né? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Só que aí vem um ponto e vírgula. Então, eu li o 9 para completar aqui o 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, aquelas mesmas pessoas que antes tinham testemunhado, e por um longo período que esse homem era coxo, né? Ele era um aleijado. Aqui a gente vai ver no capítulo 4 que nessa altura ele tinha 40 anos. Então essas pessoas provavelmente o conheciam desde a infância. E ali era o ponto fixo dele. É provável que todos os moradores já estavam acostumados. Sabe aquelas pessoas que ficam nas ruas e tem um lugar certo para ela ficar? Chega um determinado momento, aquelas pessoas ficam invisíveis, né? Muitos moradores de rua hoje ocupam essa triste situação na sociedade. Eles estão debaixo dos viadutos, eles estão pelas calçadas, nas portas dos restaurantes, e eles são praticamente invisíveis. A maioria das pessoas começam a passar ali e vê tanto aquilo, que é como se aquilo aquela pessoa fizesse parte da paisagem. O coração fica insensível. O ser humano tem essa tendência, né? Por exemplo, as notícias da guerra nas primeiras semanas causavam uma comoção tremenda. Mas hoje já não causa mais a mesma comoção. As pessoas já estão acostumadas com aquilo. É capaz delas assistirem a uma cena ali que está acontecendo de crianças perdendo seus pais, chorando, e ela está comendo, mexendo no celular, e aquilo já não diz mais nada, né? Então, nós vivemos numa época que a insensibilidade é ainda mais acentuada do que nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos. Porque nos finais dos tempos, Timóteo fala, né? Paulo, a Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala que os homens seriam amantes de si mesmo, é a característica do final dos tempos. Quem ama a si mesmo só olha para si mesmo, não é? Então, aquelas pessoas nem observavam mais aquele homem, provavelmente, estavam ali. Uma ou outra devia dar alguma coisa para ele se alimentar, né? Porque essa era a condição permanente das pessoas com deficiência naquela altura. Não havia uma assistência social, uma ajuda do governo, não tinha nada disso, né? O mundo não era organizado da forma como é hoje. E aí, quando ele saiu do seu ponto, né, ele devia ficar ali paradinho, né? Porque uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, ela não fica andando de um lado para o outro, ela tem o seu lugar e ela fica ali. Mas de repente, o versículo 9, né? Todo o povo viu andar e louvar e saltar. Olha que alegria, né? Um homem que de repente nunca tivesse andado ou saltado. Eu creio que aqui para ele era uma novidade tão grande que desde o momento que Pedro tomou pela mão, ele não parou mais de saltar e de andar, está testando as novas pernas dele, não é assim? Digamos assim, ele está colocando para fora toda aquela satisfação de poder ser um homem saudável. Imagina, ele sabia de todas as implicações para o seu tempo de ser uma pessoa saudável. Ser deficiente naquela época era ainda pior do que hoje. Se há estigma hoje para uma pessoa que tem problema de locomoção, né, há um estigma, há um preconceito, há uma dificuldade. Embora haja cadeira de rodas, passeios adaptados
né, para as pessoas se locomoverem, acessos, você vai a um shopping, você vai a um hospital, uma escola, sempre tem um acesso especial para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Jerusalém não tinha nada de especial ali para que ele pudesse se aproveitar. Poxa, a minha vida vai ficar mais fácil agora porque eu tenho por onde passar. Não, era tudo muito difícil. E aí, quando ele é curado, ele experimenta a saúde perfeita. Que maravilha isso, né? Então, o povo à volta, que passou a enxergá-lo, passou a vê-lo, pular e saltar, eles ficaram aqui. Lucas usa os seguintes adjetivos, né? O povo ficou pasmado e assombrado, né? Houve pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. Então esse homem não era um impostor. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitos impostores, pessoas que se fingem de doentes, se fingem de desempregadas, não é? Fingem que tem cancro, fingem que não sabem andar. Quantas vezes a gente já viu, né? Depois, no final do dia, pega a muleta para trás, ou sai da cadeira de roda e vai empurrando. Mas esse homem não era um impostor, as pessoas o conheciam. Então, é por isso que as pessoas ficaram abismadas. Elas tinham noção que acabara de acontecer ali um grande milagre. Não foi obra das mãos dos homens, ninguém poderia fazer aquilo. Se hoje, com o avanço da tecnologia, da medicina, né, dos conhecimentos médicos, as pessoas continuam a ter deficiências, imagina naquela época, não é? Hoje que as coisas estão tremendamente evoluídas, tem fisioterapia, tem tanta coisa. As pessoas continuam a ter problemas que as impede de andar, de se locomover normalmente. Imagina naquele tempo. Então, o povo viu ali um milagre. E esse mesmo povo viu também que não era um conluio de Pedro e de João aqui, não é? Houve uma trama aqui, eles colocaram esse homem aqui e fingiram que ele foi curado para deixar a multidão atônita, para trazer a atenção da multidão. Não houve isso. Eles conheciam o homem e Pedro e João provavelmente não o conheciam. Ele não estava ali. Ele não foi colocado propositalmente por Pedro e João para que o milagre fosse feito naquela hora e tocasse naquela multidão. Não! Lembra que nós lemos nos versículos anteriores aquela descrição que Pedro e João estavam indo fazer o que no templo? Orar. Eles não estavam indo para curar um coxo. Eles estavam indo para manter a comunhão com Deus. Eles foram orar, eles foram fazer o devocional deles, a oração que eles normalmente faziam todos os dias. Mas no caminho deles tinha um paralítico, no caminho deles tinha um coxo. Então, o que tem no nosso caminho? Na maioria das vezes, os problemas estão ali e nós fazemos olhos, sabe, nós passamos a desenvolver olhos desatentos. Há pessoas que querem se matar, pessoas que estão chorando, muitas vezes dentro do comboio, dentro do autocarro. Tem alguém que está ali olhando para a janela e as lágrimas caindo. Nós estamos indo para o nosso destino, mas no nosso caminho tem sempre gente aflita. E o que nós fazemos? Pedro e João iam orar, mas eles pararam. Eles não só usaram o nome de Jesus, que o mais importante foi ter dado o comando de autoridade para que, em nome de Jesus, aquele coxo se levantasse. Mas, ao mesmo tempo, eles também estenderam a mão. Lembra que a gente leu? Ele fitou os olhos, né? Ele falou em nome de Jesus, mas ele estendeu a mão. Olha, é uma sequência de atos, né? de atitudes que nos ensinam. Porque hoje, no nosso caminho, nós viemos para cá,
provavelmente tinha alguém sofrendo. Mas quem para? São poucos que param. Alguém está passando fome e nós deixamos de socorrer, às vezes até por duvidar da sinceridade da pessoa, duvidar que aquilo seja real. Ah, será que é isso mesmo? Sendo que nosso papel não é julgar se aquilo é real, nosso papel é ser luz e sal na vida das pessoas, né? Ser luz e sal neste mundo. Em muitos momentos eu julguei e deixei de ajudar. Ah, eu acho que isso aqui é mentira. Mas quem me tornou juiz ali naquela situação para saber se era mentira ou não? Jesus me mandou semear a palavra, me mandou levar o evangelho. Não julgar quem deveria receber o evangelho ou quem deveria receber a ajuda. Não é? Foi por julgar aquele homem que estava lá à beira do caminho que o levita, o sacerdote, passaram e não ajudaram. Ah, é um qualquer, né? Mas o samaritano não. Independente de quem seja, independente do que tenha acontecido, eu vou lá e vou cumprir o meu chamado, meu papel de amar o próximo. Nós temos essa missão de amar o próximo. E amor além de palavras. João fala já nas suas cartas, quando ele já estava velhinho, mas a palavra continua cortante. Ele fala, irmãos, não amemos de boca, de língua. Ou seja, é muito fácil amar de boca. É muito fácil você ser misericordiosa com as pessoas da igreja, os conhecidos, né? Mas e os desconhecidos, os que estão a gemer por aí? Então nós precisamos usar a fé, usar o nome de Jesus, mas também saber estender a mão. Deixar de ter olhos insensíveis e ter olhos que veem a necessidade. Porque no nosso caminho, muita gente tem deixado de ser ajudada por causa disso, né? E aí o 11 fala, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. É claro que ele ia se apegar a João e Pedro, um homem que passou toda a vida na mendigância, esquecido, envergonhado, humilhado. Chega alguém que do nada o toma pela mão, o levanta e dá a ele o que ele mais desejava na vida. Aquilo que ninguém podia dar, os seus pais, os seus amigos, os sacerdotes, ninguém podia dar. Então é claro que ele vai se apegar a esses homens. É o que eu e você também faríamos, não é? Nós faríamos. Como que você vai deixar escapar alguém que te ajuda dessa forma, não é? É uma loucura aquilo que aconteceu com os 10 leprosos. Eles foram curados, eles não tiveram coragem, não é? 9 leprosos não tiveram coragem de voltar e agradecer e mostrar sua alegria e satisfação pelo milagre que eles haviam recebido. Mas essa é uma característica do ser humano. Mas embora esse homem fosse digamos, um mendigo, né? Eu não sei se ele morava na rua, porque a gente tem dificuldade de falar se ele era um mendigo ou não, porque a gente não sabe se ele morava na rua, mas ele vivia numa situação de mendigância, né? Embora ele tivesse ali, a solidão, você está cercado de pessoas, mas você está só, não tem ninguém. Então, quando alguém chega e estende a mão, é óbvio que você vai perceber que aquele foi um gesto que ninguém mais teve coragem de fazer por si. Então, o que Pedro e João, que não conheciam, fizeram para esse homem, revelou, embora ele fosse uma pessoa sem valor para a sociedade, mas ele era grato. Não havia nele ingratidão. Uma das coisas que nós temos mais percebido nos últimos tempos dentro da obra de Deus é a ingratidão.
Ingratidão. E, gente, desde criança eu ouvia a minha mãe falando isso, sobre ingratidão, que era muito feio, era um defeito muito feio do ser humano, que a gente nunca devia ser ingrato e que nós deveríamos reconhecer e agradecer o bem, mesmo que fosse um pequeno favor que alguém nos fizesse, porque a ingratidão é uma coisa muito feia. Só que depois que nós nos convertemos, nós descobrimos que a ingratidão não é só uma falta de virtude, não é só algo feio. A ingratidão é pecado. E nós somos ingratos com as pessoas porque nós somos ingratos com Deus. Quem consegue ser grato a Deus tem satisfação em tudo que Ele faz e vê que Ele envia as pessoas para nos ajudar, vem dEle. Então nós temos visto hoje um tempo em que as pessoas acham que assim, isso aqui é mais do que obrigação dessa pessoa fazer isso por mim. Não se há reconhecimento. Poxa, tem uma igreja que providencia uma EBI para os meus filhos ficarem. Vai ensinar a palavra de Deus, vai dar o lanche, vai cuidar dos meus filhos, vai dar amor, vai ensiná-los a palavra de Deus. Mas quais os pais que são gratos a isso? Muitas vezes tratam as educadoras com grosseria. Vem aquilo, como assim? Tem mais é que fazer isso mesmo. E olha, tenho queixa para fazer. Isso aqui tinha que melhorar, aquilo ali também. Encontra a igreja limpa, organizada, um banheiro limpo. E as pessoas não reconhecem isso. No nosso caso, encontramos, através do bispo, uma mensagem toda semana para os pastores. Quer cuidado maior de alguém que se preocupa com a nossa alma? Num mundo que ninguém se preocupa com ninguém, gente. Ninguém quer fazer nada para ninguém. Nós vivemos num tempo egoísta. Então, nós precisamos nos analisar, porque muitas vezes nós nos esquecemos do bem que nós recebemos. E são pequenos favores, sabe? Deus vai mandando as pessoas e elas vão nos ajudando com pequenos favores. Mas que se nós não soubermos ser agradecidos com as pequenas coisas, nós não seremos nas grandes coisas. Nós não seremos agradecidos a Ele pela sua salvação, pela salvação da nossa alma, pelo nosso nome no livro da vida. Nós não saberemos ser gratos assim. Então, naquela história dos 10 leprosos curados e 9 foram completamente ingratos, o Senhor Jesus estava mostrando, aquela situação aconteceu para mostrar que é uma característica humana ser ingrato. Não conseguir olhar ao seu redor e ver o bem que recebe, e olhar para trás e se lembrar do bem que recebe. Por que a Páscoa foi instituída? Uma festa tinha que ser celebrada todos os anos. Olha, se lembrem que vocês foram escravos no Egito, que eu vos libertei da mão de Faraó. Vocês vão comer o pão sem fermento, com ervas amargas, para vocês se lembrarem como foi dura a escravidão. Por que é que tem tantos versículos, tantas passagens bíblicas que nos remete a lembrar? Por que Deus fala tanto lembrar? Olha, marca aí na sua Bíblia digital, escreve a palavra lembrar e esquecer. Você vai ver quantos versículos tem. Porque a nossa mente, ela encaminha para isso. A nossa natureza é ingrata. O Adão terreno, esse DNA humano que nós recebemos de Adão, é ingrato. Aquelas franjas que os judeus, ainda hoje eles conservam, nas suas vestes, para lembrar dos mandamentos. Lá em Deuteronômio, Deus fala claramente que ia colocar aquilo para que eles todas as vezes olhassem e se lembrassem.
Ou seja, tem que ter até alguma coisa na roupa. Você é tão ingrato, você se esquece tanto que você tem que comer para lembrar, você tem que ir para a festa, né, que foi instituída por Deus para lembrar, você tem que botar, sabe, na porta para lembrar. Olha isso, você é um desmemorado, em outras palavras. Você precisa se lembrar. Então vamos refletir na nossa gratidão, o quanto nós temos sido gratos. Tem aquela dinâmica que nós usamos, eu já usei muito isso na EBI com os adolescentes, né, do potinho da gratidão, né? É muito interessante, vocês conhecem, não conhecem? Você arruma um potinho, decora, a gente faz isso normalmente no começo do ano, né? Você decora um potinho bem bonitinho, pode ser pote de azeitona, o vidro de azeitona, qualquer coisa, normalmente é no vidro, né? Você limpa direitinho, você decora e coloca o nome lá. Gratidão. E todos os dias você corta, pega folhas de papel, você corta tirinhas, bastante tirinhas, deixa ali pertinho numa caixinha, perto do pote, e todo dia você vai escrever as coisas boas que aconteceram na sua vida. Por exemplo, eu me levantei sem dor. Uma pessoa que normalmente costuma ter uma dor, né? Dói o quadril, dói a cabeça, dói o ombro. Poxa vida, ela para, não estou sentindo dor. Puxa, eu estou sem dor. O café da manhã que ela tomou. Poxa, tantas pessoas não têm comida. Olha, eu tive pão, eu tive ovo, eu comi um abacate, eu tomei um iogurte. Que riqueza! Isso é uma riqueza, não é? Eu tive condição de pagar um transporte, não precisei ir a pé para o trabalho. E você vai começando a apontar essas coisas, vai colocando. Gente, eu lembro, na altura que eu fiz isso, com 3 meses, o pote dos adolescentes estava transbordando de coisa, tipo, não cabe mais. Tá vendo quantas coisas boas que acontecem na nossa vida? Mas nós temos a tendência de fazer o quê? Só focar nas coisas ruins. A gente só foca naquilo que nós não temos, nas coisas que deram errado, né? Nas pessoas que não foram gentis. Mas quantas pessoas foram gentis? Quantos sorriram? Quantos deram bom dia? Quantos nos ajudaram a carregar a bolsa pesada? Mas você foca naquele que não te ajudou. Então nós precisamos ter um potinho da gratidão para sempre na nossa vida. Eu fiquei doente, mas Deus providenciou um remédio, um médico. Deus tem me sustentado, tem suportado. Tá bom, estou tomando esse remédio, mas ainda bem que tem um remédio. Meu Deus, obrigado que tem um remédio. Todas as vezes que eu preciso de assistência médica, de tomar uma injeção, de fazer um exame, eu falo, meu Deus, como nós somos ricos. Os profetas, os discípulos, ninguém naquele tempo teve isso. Um raio-x. Não tiveram um Benuron na vida para tomar. Sabe o que é isso? Não é? Quantas vezes o Benuron tira a gente de uma situação difícil? Mas o quanto nós somos gratas por isso? Né? Abrir o guarda-roupa e poder escolher uma roupa. Aí, olha para a roupa, eu queria ter aquele, mas puxa, abre o seu guarda-roupa, está cheio ali de roupa. E às vezes nós somos assim, né? Acho que todas as mulheres, a gente sempre acha que não tem roupa suficiente, não tem sapato suficiente, não é? Que o cabelo não é bom o suficiente, que a pele não é ideal, que nós somos tão insatisfeitos, né? Então, esse homem era grato, ele se apegou. Aquilo não se apegou porque ele queria alguma coisa, não. Porque muitas vezes a gente se apega, né, aos outros, mas porque a gente está interessado em alguma coisa, né? Ele não se apegou porque ele queria. Do que ele mais precisava já tinha acontecido, ele poderia ter ido embora. Não é verdade? Poderia. Mas ele estava ali como forma de quê? De demonstrar sua satisfação. Esses homens me levantaram do meio da rua aqui. Eles não me conheciam e eles me ajudaram. Que nós, Igreja do Senhor Jesus, nós como povo de Deus tenhamos essa coragem de fazer isso pelas pessoas, pelos desconhecidos, pelos invisíveis desse mundo. Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se ele veio para os perdidos, a nossa vida aqui também deve ser dedicada aos perdidos. E o povo ficou
atônito, né? O povo ficou ali maravilhado, assombrado, atônito. Também é um adjetivo aqui bem interessante, né? As pessoas ficam assim, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, você fica num estado que você precisa entender. Você não entendeu, uma pessoa atônita ainda não entendeu o que está acontecendo ali. Eu acho que essa é a melhor explicação, né? E aí vem o 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, eu vou parar aqui só um pouquinho, me permita parar aqui só para falar isso. O povo estava assombrado, maravilhado, né, pasmado e atônito. E aí, Pedro observou isso. E ele viu nesse momento o quê? Oportunidade. Nada ensaiado aqui, gente. Nada calculado. Pedro usa a mesma estratégia, digamos assim, que ele usou lá no Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado e aconteceu o falar em línguas, aquele sinal também deixou a multidão pasmada, admirada. E Pedro tomou a atenção daquele público todo e foi pregar. E nós sabemos que houve uma conversão em massa de 3.000 pessoas. E aí Pedro viu a mesma coisa. O que ele fez? Bora pregar! Aí ele vai para o segundo sermão. Gente, acabou de acontecer. No capítulo 2, tinha acontecido um sermão maravilhoso. E agora nós vamos ter a segunda pregação de Pedro. Ele viu a oportunidade não passou. Ele não deixou passar a chance dele. O fato daquelas pessoas estarem assim, olhando, o que aconteceu? Como é que você ficou curada assim? E você pulando aí, saltando sem parar. Foi só juntando gente. E Pedro, é agora que eu vou fazer a minha reunião. Eles nem tinham igreja. É agora a minha chance, né? Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? Gente, esse versículo é demais. Esse versículo é demais. Então Pedro agarra a sua oportunidade e ali ele tinha um público. Primeiro, olha só a sabedoria que o Espírito Santo dá. Ele identifica as pessoas daquela multidão. A multidão é composta por homens israelitas. Então, o discurso dele vai ser justamente para a casa de Israel, para pessoas que conhecem a lei, que conhecem as profecias, que viram o que havia acontecido com Jesus. Então aqui esse termo homens israelitas, Pedro passou os olhos rápidos na multidão para ver então quem está aqui diante de mim. Quando nós chegamos, um exemplo, nós vamos fazer o partir do pão numa residência. Nós temos que ter esse cuidado, a gente tem que passar os olhos. Quem está aqui? Quem vai me ouvir? Não é? Isso é sabedoria. Eu não posso sair olhando para a parede e começar a falar de Jesus. É a palavra de Deus. Eu vou ficar... Não! Eu tenho que olhar para a multidão. Quem é que está aqui? Aqui tem uma senhora, aqui tem um senhor, tem um jovem. Eu tenho que saber quem está me ouvindo. Eu preciso, pelo menos, olhar e ter o discernimento. Porque se eu tiver esse cuidado, o Espírito Santo vai me dar condições de falar a língua que aquela pessoa precisa ouvir. Então Pedro identificou, eram homens israelitas, né? E aí ele faz uma pergunta também capciosa. Por que vos maravilhais disto? Espera aí, gente. Um homem que provavelmente há 40 anos estava ali coxo, deficiente, se arrastando, né? Acaba de ter os ossos da sua perna esticados, endireitados, os seus músculos. Uma pessoa que tem uma deficiência, normalmente, ela perde musculatura, não é? É assim, é normal. Se a gente ficar 15 dias acamadas,
a gente perde músculo. Você vai tentar se levantar, você nem consegue porque falta músculo. Você tem nervo, você tem osso, mas você perdeu o músculo. Só por isso você já nem consegue andar. Você imagina esse homem, 40 anos. Então, os ossos deviam ter problema, os nervos, os tendões, não é? Músculo ele não devia ter, mas de repente tudo isso se forma, tudo isso cria no homem. E ele começa a andar e saltar e louvar e glorificar a Deus. Então aquela multidão é normal, não é? Aí você entende assim, poxa, eles acabaram de ver um grande milagre. Então quando a gente vê alguma coisa assim, a gente fica... Mas Pedro chega para aquela multidão e fala assim, não, por que vocês estão maravilhados? Isso aqui é coisa comum, é isso que Deus faz. Vocês perderam o senso da grandeza do nosso Deus? É isso que está acontecendo aqui. Vocês são israelitas, em outras palavras. Vocês viram o que Deus fez por Israel desde que chamou Abraão. Vocês conhecem a palavra. Vocês sabem quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer, porque Ele provou o seu poder no seu próprio povo. Nós experimentamos. Então, outros povos podem até se maravilhar, porque eles não conhecem o nosso Deus, eles não conhecem a palavra dele. Se o grego, se o romano, se o celta, se o persa se maravilha, eu até entendo, mas vocês se maravilharem? O que isso está querendo dizer? Eu vibro com isso, porque quantas vezes nós também perdemos o senso da grandeza de Deus? A gente começa a caminhar com Ele, e os anos, sabe? A gente vai passando os anos e você vai vendo tanta coisa, e as coisas vão se tornando tão comuns, né? Você se acostuma tanto com uma vida sem milagres, com uma vida sem a manifestação de Deus, de não ver as obras dele, e você acha que isso é comum. E aí quando você vê um pouquinho, você fica, não, mas é comum. Deus agir e levantar o coxo, dar olhos aos cegos, dar vista aos cegos, né? Libertar o endemoniado, isso é coisa que Ele faz todos os dias, toda hora. Não precisa ficar maravilhado com isso não. Infelizmente, muita gente no nosso meio não tem visto o agir de Deus mais. Estão como esses homens israelitas. Não veem mais. Então, as pouquinhas coisas que elas veem, isso aqui, olha, essa pessoa foi curada, né? A unha estava inflamada. Meu Deus, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus faz coisas extraordinárias. Fez no passado, faz no presente e vai fazer. Então, a pergunta de Pedro aqui é muito inteligente. E aí ele lança um outro ponto aqui que nós precisamos falar. Ou por quê? O segundo ponto, o segundo porquê, né? Por que vos maravilhais? E por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Ele percebeu que o povo estava olhando, fitando a ele e a João, como se quisesse atribuir a eles o poder daquele homem ter sido curado. É muito bom o que Pedro faz. Pedro corrige imediatamente. Por que vocês estão olhando tanto para mim? Para nós e para João? Vocês estão achando que esse milagre aconteceu pelo nosso poder ou pela nossa santidade, é porque nós somos muito santos que Deus fez isso? Ainda hoje as pessoas continuam achando que o milagre é por causa do instrumento, é por causa da ferramenta. Elas deixam de dar a glória devida a Deus e passam a dar ao homem. E aquele homem, aquela pessoa não corrige. Pedro, só das pessoas estarem assim, olhando para eles, foram vocês que fizeram isso? Pedro foi, ei,
tira os olhos de mim. Quem fez isso foi Jesus. A glória é para Ele. A glória não é para mim nem para João. O poder não é nosso. Não é porque nós somos santos, não. Quantas pessoas querem tirar a casquinha na glória de Deus? A igreja cresce, um milagre acontece, uma pessoa é liberta. Por causa, está tendo uma perseguição e alguma coisa boa acontece, há uma vitória, né? Através, Deus vai usar um instrumento. Pode ser uma pessoa, pode ser um advogado, mas a honra não é para aquela pessoa. Por isso que o Salmo 115 é maravilhoso, porque o salmista fala, não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória, não a nós, não a nós. Pedro, antes das pessoas chegarem, só delas estarem olhando para eles com admiração, ele já cortou, ó. Não foi por causa de nós que isso aconteceu, não. Foi Jesus. Então, até que ponto nós lançamos toda a glória para Jesus? Porque é gostoso você curtir os louros das vitórias. As pessoas gostam. Um grupo cresce, você está tomando conta do grupo, e aquele grupo cresce e começa a dar frutos. E as pessoas começam a dar tapinha nas suas costas. Nossa, olha só esse grupo, porque é assim, não é? Nunca tinha acontecido isso. Olha, o ser humano Olha, essa igreja nunca teve tão cheia como está agora. Às vezes, uma pessoa mesmo, olha, pastor, ninguém prega como o senhor. Ninguém nunca me falou isso, eu nunca tinha entendido isso. Essas situações acontecem, elas nos provam. Porque nós precisamos ter essa coragem de Pedro aqui, olha, por que vocês estão olhando para mim? Não foi nada por minha causa. Mas tem gente que se sente, sabe, olha, as coisas estão indo bem porque sou eu, né? Às vezes não fala, mas está guardando lá dentro esse sentimento. Ela está, é porque, tipo assim, eu sou santo, né? A minha vida com Deus, eu jejuo, mostrar para o povo, porque eu jejuei 24 horas. Então, está querendo mostrar para as pessoas, olha o instrumento. O instrumento é diferenciado, eu sou um bom instrumento. Errado. Pedro tirou toda a glória que o povo poderia vir a depositar. Não foi pelo meu poder, não foi pela minha santidade, né? Então, nós precisamos ter coragem de falar, o poder não é nosso, se a igreja cresceu, se vieram vitórias, se as coisas ficaram organizadas, se agora as coisas estão andando certo, o poder não é meu, o poder não é nosso, né? Porque as pessoas vão ter sempre essa tendência de tentar atribuir ao homem, eu sei que é Deus, mas o Senhor, mas a senhora, e aí? Nesse momento, o Espírito Santo está ali vendo, e o diabo também. Então, não deixar entrar nada daquele elogio, né? Não deixar também, um outro ponto, que eu estou me lembrando aqui agora, que a atenção, que o holofote não seja colocado sobre nós. A gente não tem que chamar atenção na obra de Deus. Quando Pedro fala aqui, por que vocês estão olhando tanto para nós? Ele não queria ser o centro das atenções. Então, a atenção não pode estar sobre nós. Quando alguém começa a chamar muita atenção para si, essa pessoa está completamente fora da visão de Deus, do Evangelho. A Bíblia, você, quando lê as Escrituras, você vai ver que o homem não é o centro da palavra. Jesus é o centro. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro da palavra, ele é o centro da obra. Ele é o centro da nossa vida. Então, chamar atenção para nossa pessoa é ir contra
a própria essência do reino de Deus. Ele merece ser louvado, glorificado, não nós, né? O Deus de Abraão, ele continua o sermão, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Quando ele cita o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele sabia que os israelitas conheciam os patriarcas. E ele está mostrando, esse mesmo Deus continua fiel às promessas que ele fez aos patriarcas. As promessas que ele fez aqui para Abraão, Isaque e Jacó continuam de pé. E esse Deus, aqui é um discurso politicamente incorreto, não é? Porque Pedro vai colocar o dedo na ferida de novo. Vocês mataram Jesus. Vocês entregaram a ele. E aqui ele vai falar com uma riqueza de detalhe muito grande, né? E ele vai fazer também um paralelo. Olha, o Deus de nossos pais glorificou o seu filho. E vocês, o que fizeram com ele? Vocês o entregaram. Vocês o negaram. Vocês o mataram. Pilatos queria que ele fosse solto, mas vocês queriam que ele morresse. Olha só, mas não tem problema. Deus o glorificou. Esse termo de Deus glorificar o Senhor Jesus está muito em Isaías. Se você ler lá, o 52 fala isso, 52:13, o 53 fala, e Lucas também cita aqui mais vezes em Atos, que Deus o glorificou. Ou seja, ele foi para o Calvário, ele se esvaziou de tudo, né, da sua glória, da sua posição de honra, e veio ser homem, mas Deus reconheceu o que ele fez e o glorificou. Então, Deus não se tornou insensível ao que o Senhor Jesus fez, ele honrou, porque ele sabe dar honra aos que o honram, né? Então, ao mesmo tempo que Pedro fala da honra de Deus, porque um dos crimes que Jesus foi acusado e foi condenado foi ter falado que ele era filho de Deus, lembra? Ele teve algumas acusações, mas diante dessa, o sumo sacerdote rasgou as vestes, tipo assim, isso é uma blasfêmia. Então Pedro vai justamente num dos pontos do crime que ele foi condenado. Ele é o filho de Deus. E o seu pai, que é Deus, o glorificou, porque o tirou dos mortos, né? Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Imagina, eu gosto muito dos termos que Lucas usa. Ele fala de Jesus como o servo, o santo, o justo, o príncipe da vida, né? Se você parar para fazer uma relação, tem muitos títulos que ele atribui ao Senhor Jesus, e eu poderia explicar aqui, a gente não vai ter tempo, né? Mas qual que é o mais importante do que Pedro está falando aqui, que a gente não pode perder? Enquanto o Pai está glorificando o Filho, vocês o negaram e continuam a negar. Vocês escolheram para o seu lugar um assassino. Vocês escolheram Barrabás. Vocês preferiram ficar com Barrabás. Gente, o ser humano é assim, né? Olha a nossa inclinação para o erro. Olha o quanto a natureza humana tende a se apegar ao que é errado. Aqui estava o santo, o justo. E vocês rejeitaram o santo e o justo para se apegar a um bandido. Aí você fala assim, como os judeus tiveram coragem de fazer isso? Gente, o ser humano continua fazendo isso. Sempre. Nós continuamos
achar às vezes mais beleza no erro, no que é injusto, no que é puro, no que é santo, no que é verdadeiro. A gente continua sendo assim. Então, a forma de Pedro despertar a consciência daquele povo foi colocando o dedo na ferida. Então, eu falo que a sua pregação não foi politicamente correta para os nossos dias, mas é essa pregação genuína, verdadeira, sincera, sem medo, que promove o arrependimento. Aqui nós vamos ver que 2.000 pessoas aceitaram a palavra. E olha que é duro isso. Vocês mataram, vocês crucificaram, vocês negaram, não é? Ele não dá a volta, ele não está fazendo um rodeio, né? Porque às vezes quando a gente tem alguma coisa difícil para dizer, o que a gente faz? Qual o nosso recurso de linguagem? A gente dá uma volta, a gente ameniza as palavras, né? Gente, Jesus não faz isso. Lembra quando ele falou, vós sois maus, não é? Quando ele falou lá sobre o Pai, se a gente pedir para Deus o pão, o ovo, ele vai dar, lembra? E ele falou, porque vocês que são maus, nós somos maus, vocês que são assim, né? Vocês às vezes se equivocam, né? Vocês fazem umas coisas, não, vocês são maus. Jesus tinha esse... Né? E Pedro segue na mesma linha. Vocês mataram, vocês entregaram, vocês escolheram um bandido no lugar dele. O povo deve ter ficado... Eles estavam atônitos, né? Já com o milagre. E agora com a pregação, então... E o 15 fala, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu gosto muito também desse título, príncipe da vida, porque aqui remete ao autor da vida. Vocês não mataram uma pessoa qualquer. Se vocês tivessem matado uma pessoa comum, já seria um crime grave. Mas vocês mataram o autor da vida. Quem criou a vida? Ei, acorda, gente. Sabe quem vocês mataram? Ele está falando isso. Ele está sacudindo o povo. Vocês mataram o autor da vida. Mas o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ai, gente, que extraordinário isso, né? Vocês fizeram mal a ele, mas o Pai fez bem. Eu vou até o 16 para a gente terminar aqui hoje. E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. Então, qualquer milagre, agora, primeiro ele tirou os olhos da multidão que estava posta no coxo. Viu? O povo estava ali olhando para o coxo. Ele tirou os olhos, olha o recurso que ele usa, ele tira os olhos das pessoas, daquele coxo, e traz para a palavra, só a palavra. Agora ele vai de novo, foi pela fé que aconteceu isso com o coxo, não é? Aqui, ó, e pela fé no seu nome. Aí você diz assim, não foi pela fé de Pedro que o coxo se levantou, não. Ele teve fé. Pedro deu a ordem, em nome de Jesus levanta. Ele obedeceu a ordem, ele creu também. Teve a fé de Pedro, mas teve a fé do coxo. Ele obedeceu o comando que Pedro estava dando, não é? E Pedro deixa claro isso, ó, que houve fé no nome de Jesus, que aquele homem teve fé e por isso que ele se fortaleceu. Aqui parece meio confuso, mas se você ler na atualizada esse versículo ou outra versão, você vai entender melhor. A fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, a fé continua a ser a condição para a restauração de qualquer coisa, até uma saúde perfeita. E é maravilhoso pensar que nós servimos a um Senhor que continua restaurando saúdes, né? Saúde, corpos. Ele continua transformando vidas
através da fé. Então, se nós precisamos de um milagre, nós estamos sempre precisando. É pela fé que nós vamos conseguir. Não é pelo tempo de igreja, não é pela religiosidade. É o favor de Deus, quando Ele quiser, Ele vai me curar. Não. Quem precisa de um milagre tem que ir atrás. Lembra do Bartimeu, do cego Bartimeu? Foi gritando atrás de Jesus. Nas nossas necessidades, nós precisamos sim colocar nossa fé em ação, nós precisamos fazer corrente. Esposa de pastor faz corrente sim, esposa de pastor coloca o lencinho, passa óleo. A fé tem que continuar sendo a mesma. Porque esse Senhor que fez no passado continua a fazer hoje coisas extraordinárias. Ele pode restaurar a saúde e dar para qualquer pessoa saúde perfeita. Mas muitas vezes falta essa coragem, falta essa fé. Às vezes o muito conhecimento atrapalha o uso da fé. O muito tempo de igreja atrapalha o uso da fé. Esse homem não entendia. Talvez ele não conhecia o nome de Jesus, ele não sabia nem quem era Jesus. Mas ele creu. Só isso, ele só creu. E ele ficou completamente são. Saúde perfeita aqui é que a perna dele passou a ser uma perna perfeita. Se tinha problema em uma perna, se era nas duas pernas, a gente não sabe os detalhes. A saúde ficou perfeita. E aí Pedro, acho que até, tá vendo? E o coxo devia estar ali mostrando as pernas e pulando, né? Saúde perfeita, né? Então, os sinais, e agora eu termino, os sinais não convertem as pessoas. Nunca um milagre significa conversão. Se você ler o Salmo 78, você vai perceber isso. Mais sinais do que aconteceu com Israel, impossível. Mas os sinais dão oportunidade para a gente pregar a palavra, e a palavra converte. O milagre não converte, mas a palavra converte. E foi isso que Pedro entendeu. A cura desse coxo aqui não vai salvar ninguém, nem ele mesmo. Mas a mensagem salva. Então eu vou pregar a palavra. Então, por isso que tem aquele conselho. Pregue, quer seja oportuno ou não. Pregue a palavra. A pregação é a mão de Deus que tira o homem do fundo do poço, do pecado, do abismo, da condenação. É através da palavra que as coisas continuam acontecendo. Aconteceu no passado e continua a acontecer nos nossos dias hoje. Então, eu vou deixar o 17 para a próxima meditação. E a gente para aqui. Beijo para todo mundo.